Há pessoas que passam a vida inteira tentando entender por que sentem mais do que os outros. Sentem o peso do dia, o clima dos ambientes, o silêncio das pessoas, o que não foi dito. Às vezes, acordam cansadas sem motivo claro, dormem pensando em coisas que ninguém mais parece perceber. Já se perguntaram se isso é fraqueza, sensibilidade exagerada ou até problema pessoal? Mas e se isso não for um defeito? E se isso for um sinal de algo que Deus colocou aí dentro e que ainda não foi totalmente revelado? Poucas pessoas ficam até o final de mensagens como essa, e eu já te digo isso com sinceridade, porque o que será falado aqui não é confortável, mas é necessário. Antes de seguir, eu quero te convidar a caminhar comigo até o fim desta mensagem. Se você sente que esse assunto conversa com alguma área da sua vida, se sente que precisa entender melhor o que Deus quer te mostrar, se inscreva agora no canal, já deixe o seu like e permaneça até o final. O que Deus revela mais adiante pode mudar a forma como você enxerga suas lutas e até a maneira como você se enxerga diante dele. Muita gente vive no automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, dorme e repete tudo no dia seguinte. E isso não é errado. Mas existem pessoas que não conseguem viver assim. Mesmo quando tudo parece normal por fora, algo por dentro diz que falta sentido, que algo está fora do lugar. Essas pessoas tentam ignorar, se distrair, ocupar a mente, mas o incômodo volta. É como uma voz suave dizendo que a vida não é só isso, que existe algo mais profundo acontecendo. Na Bíblia, sempre que Deus separou alguém para um propósito, essa pessoa passou primeiro por um tempo de confusão, desconforto e preparo. Não foi diferente com Moisés no deserto, com Jó em meio à dor, com Davi antes do trono ou com os discípulos antes de entenderem quem Jesus realmente era. O chamado nunca começa com aplausos, começa com perguntas, silêncio e muitas vezes lágrimas que ninguém vê. Talvez você já tenha sentido isso quando percebe que certos ambientes te cansam mais do que deveriam. Conversas superficiais te esgotam. Lugares cheios te deixam vazios. Situações injustas mexem profundamente com você, mesmo quando todo mundo parece seguir em frente normalmente. Isso não significa que você é fraco. Significa que você percebe coisas que outros não percebem. E isso tem um peso, mas também tem um propósito. Deus não entrega sensibilidade espiritual à toa. Ele não confia discernimento a quem não será usado. Mas antes de revelar claramente o dom, ele permite que a pessoa passe por um tempo de estranhamento. Um tempo em que ela não se entende totalmente, não se encaixa completamente e começa a questionar tudo. Esse tempo não é rejeição de Deus, é formação. No dia a dia, isso se parece com aquele cansaço que aparece mesmo quando a vida está aparentemente tranquila. Com aquela vontade de se afastar um pouco do barulho para respirar. Com aquela sensação de que você não consegue fechar os olhos para certas coisas que os outros normalizam. Muitas vezes você tenta se adaptar, tenta ser como todo mundo, tenta não sentir tanto. Mas quanto mais tenta se calar por dentro, mais o peso aumenta. Jesus, quando andava entre as pessoas, sempre se aproximava primeiro de quem estava cansado, sobrecarregado, confuso. Ele falava com quem já tinha tentado de tudo e ainda assim sentia que algo faltava. Porque Deus não ignora quem sente demais. Deus chama quem sente demais. O problema é que, enquanto o chamado não é entendido, a pessoa acha que está quebrada. Talvez você já tenha se perguntado por que passa por lutas internas que ninguém percebe. Por que precisa de momentos de silêncio para se recompor? Por que sente necessidade de se afastar para não se perder? Isso não é sinal de fraqueza espiritual. Muitas vezes é sinal de que Deus está trabalhando em áreas profundas do coração, preparando você para algo que exige maturidade, cuidado e intimidade com Ele. Deus revela aos poucos.
Ele não entrega tudo de uma vez para não esmagar quem ainda está aprendendo a carregar o que recebeu. Primeiro, ele permite o incômodo. Depois, a inquietação. Em seguida, o desejo de entender. E só então vem a clareza. Esse processo dói, mas protege. Porque um dom revelado cedo demais, sem preparo, pode machucar quem o carrega. Se você sente que sua caminhada com Deus nunca foi rasa, que sempre houve algo mais profundo te chamando, mesmo nos momentos de dúvida, isso não é coincidência. Deus não desperdiça a sensibilidade. Ele transforma a sensibilidade em instrumento. Mas antes, ele ensina a pessoa a se apoiar nele e não apenas no que sente. Por isso, permanece. O que vem a seguir vai aprofundar esse entendimento e mostrar como Deus começa a revelar esse dom na prática, no cotidiano, nas pequenas coisas que você talvez nunca tenha associado a um chamado espiritual. Às vezes, entender muda mais do que lutar, e esse entendimento começa agora. Quando Deus começa a revelar algo em alguém, Ele quase nunca faz isso de forma barulhenta. Não é com placas no céu, nem com explicações prontas. Geralmente, a revelação começa de maneira silenciosa, no cotidiano, nas pequenas situações que se repetem. É naquele incômodo que surge quando você está em um lugar e sente vontade de ir embora sem saber explicar o motivo. É naquela conversa que parece normal para todos, mas que deixa você esgotado por dentro. É naquela sensação de que algo não combina mais com quem você está se tornando. No dia a dia, isso aparece quando você percebe que já não consegue ignorar certas atitudes, certos comportamentos, certas injustiças. O que antes passava despercebido, agora pesa. Não porque você se tornou exigente demais, mas porque Deus começa a alinhar o olhar. É como quando a casa está bagunçada e por muito tempo você se acostuma com a desordem. Mas chega um dia em que aquilo começa a incomodar e você não consegue mais fingir que não vê. O incômodo é o primeiro sinal de que algo precisa ser ajustado. Na Bíblia, sempre que Deus queria usar alguém, primeiro ele tratava o interior. Com Elias, houve o deserto e o silêncio. Com Jó, houve a dor que ninguém entendia. Com Pedro, houve o confronto com a própria fragilidade. Deus não começa mostrando o resultado final. Ele começa mexendo na base. E isso gera confusão, cansaço e muitas perguntas. A pessoa ora pedindo força, mas Deus está trabalhando discernimento. Pede descanso, mas Deus está ensinando limites. Pede respostas, mas Deus está formando caráter. Muita gente confunde esse processo com afastamento de Deus. Acha que Deus se calou, que a oração não funciona mais, que a fé esfriou. Mas na verdade é o contrário. Quando Deus começa a aprofundar a relação, Ele tira o excesso de ruído. Algumas coisas que antes distraíam deixam de fazer sentido. Algumas pessoas que antes estavam por perto se afastam. Algumas rotinas começam a pesar. Tudo isso dói, mas tem propósito. No cotidiano, isso pode se manifestar como um cansaço emocional que não melhora apenas com descanso físico. A pessoa dorme, mas acorda cansada, tira férias, mas volta com a mesma sensação de vazio. Conversa com amigos, mas sente que ninguém entende o que se passa por dentro. Esse tipo de cansaço não é só do corpo, é da alma. É sinal de que Deus está chamando para um nível mais profundo de dependência, de intimidade e de verdade. Jesus falava muito sobre isso quando chamava as pessoas para perto. Ele não prometia uma vida fácil, mas prometia descanso para a alma. E descanso na Bíblia não é ausência de problemas, é alinhamento interior. É saber quem você é, para onde está indo e em quem pode confiar. Quando esse alinhamento ainda não aconteceu, a pessoa se sente perdida mesmo estando no caminho certo. Outro sinal comum nesse processo é a sensação de isolamento, mesmo estando rodeado de pessoas.
Não é solidão no sentido de abandono, mas no sentido de não conseguir mais se conectar superficialmente. A pessoa tenta participar, tenta se adaptar, tenta ser como antes, mas algo trava. Isso acontece porque Deus começa a separar internamente antes de separar externamente. Ele prepara o coração antes de mudar o cenário. Na prática, isso se parece com aquele momento em que você percebe que certas escolhas já não te dão paz. Coisas que antes pareciam normais agora geram desconforto. Não porque sejam erradas em si, mas porque não combinam mais com a fase que Deus está construindo. Esse desconforto é proteção. É Deus dizendo de forma suave que você não pode continuar vivendo como se não tivesse sido chamado para algo maior. Muitos tentam lutar contra esse processo. Tentam se distrair mais, se ocupar mais, se preencher mais. Mas quanto mais tentam calar essa voz interior, mais ela se intensifica. Porque Deus não desiste de quem Ele chama. Ele insiste, não para machucar, mas para alinhar. Ele sabe que se a pessoa continuar ignorando, o peso aumenta e o coração se endurece. Na história bíblica, vemos que Deus sempre revela o próximo passo quando a pessoa aceita parar e ouvir. Enquanto há correria, ruído e resistência, a confusão permanece. Mas quando há humildade para dizer, Deus, eu não estou entendendo, me mostra, a clareza começa a surgir. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para seguir. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não totalmente perdido, mas também não totalmente em paz. Não longe de Deus, mas sentindo que algo precisa mudar. Esse lugar intermediário é desconfortável, mas é fértil. É ali que Deus planta entendimento, maturidade e direção. Ignorar esse momento é perder a chance de crescer. Acolher é o início da transformação. Se enquanto você escuta isso, percebe que muitas dessas situações fazem sentido na sua vida, se identifica com esse cansaço, que não é só físico, com esse incômodo que não passa e com essa sensação de que Deus está tentando te levar para mais perto, escreve nos comentários o que mais tem tocado o seu coração. Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão vivendo algo parecido e ainda não conseguem colocar isso em palavras. Quando Deus começa a revelar algo mais profundo em alguém, Ele também começa a mudar a forma como essa pessoa enxerga a própria vida. Coisas que antes pareciam normais passam a ser questionadas. Atitudes que eram repetidas sem pensar, agora incomodam. Não porque a pessoa se tornou melhor do que os outros, mas porque o coração já não consegue fingir que não vê. É como quando a luz é acesa em um quarto escuro. A bagunça sempre esteve ali, mas só agora ficou visível. No cotidiano, isso pode aparecer de maneira simples. Você percebe que não consegue mais rir de certas coisas, que determinadas conversas perdem o sentido, que alguns hábitos começam a pesar na consciência, mesmo que ninguém ao redor veja problema neles. E isso gera conflito interno, porque a pessoa não quer parecer estranha, não quer se afastar, não quer ser julgada. Então tenta se adaptar, tenta se calar, tenta seguir como antes. Mas a paz não volta. Na Bíblia vemos que esse processo acontece com muitas pessoas chamadas por Deus. Jeremias tentou se calar, mas sentia algo queimando por dentro. Jonas tentou fugir, mas não conseguiu escapar do chamado. Os discípulos tentaram voltar à vida antiga depois da morte de Jesus, mas algo já tinha mudado neles. Quando Deus toca o interior, não há como voltar a ser exatamente como antes. Algo se rompe. Algo desperta. Muitas vezes, a pessoa não entende esse despertar e interpreta tudo como perda. Perda de alegria, perda de leveza, perda de sentido. Mas não é perda, é troca. Deus está retirando o que já não sustenta para construir algo mais firme.
Só que, durante esse processo, existe um intervalo desconfortável, onde o antigo já não serve e o novo ainda não se manifestou completamente. E esse intervalo é onde muita gente se cansa. No dia a dia, isso se parece com aquela fase em que você não se sente bem fazendo o que sempre fez, mas também não sabe exatamente o que deveria fazer no lugar. A pessoa ora, pede direção, pede sinais, mas tudo parece confuso. É aí que muitos pensam em desistir, se afastar de Deus ou simplesmente empurrar a vida com a barriga. Mas esse é justamente o momento em que Deus mais trabalha em silêncio. Jesus falava muito sobre isso quando dizia que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. Negar não é se anular, é deixar para trás versões antigas que já não combinam com o caminho. Isso dói, porque mexe com identidade, com conforto, com segurança. Mas é necessário. Não dá para caminhar com Jesus carregando tudo o que pesa o coração. Outro sinal comum nesse processo é a sensibilidade emocional. Coisas pequenas fazem chorar. Situações simples geram um impacto profundo. Às vezes, uma palavra atravessa o coração, um olhar machuca mais do que deveria, um silêncio pesa. Isso não significa fraqueza, significa que o coração está mais exposto, mais aberto, mais sensível àquilo que é verdadeiro. Deus costuma trabalhar primeiro na sensibilidade antes de trabalhar na força. Muita gente tenta endurecer o coração para não sentir tanto. Se fecha, se protege, cria barreiras. Mas Deus não chama pessoas de coração duro para cuidar de outras. Ele chama pessoas que sentem, que se compadecem, que se importam. O problema é que sentir demais, sem entendimento, machuca. Por isso, Deus não apenas desperta a sensibilidade, Ele também ensina limites, maturidade e descanso nele. No cotidiano, isso pode significar aprender a dizer não sem culpa, aprender a se afastar sem se sentir egoísta, aprender a ficar em silêncio sem achar que está errando. Jesus se afastava das multidões para orar. Não porque não amasse as pessoas, mas porque sabia que precisava se alinhar com o Pai para continuar. Se o próprio Jesus precisou de silêncio e recolhimento, por que seria diferente com quem tenta caminhar com Ele? Outro ponto importante é que quando Deus começa a revelar um dom, Ele também começa a mostrar onde ele não deve ser usado. Nem todo ambiente é lugar de entrega, nem toda pessoa sabe receber, nem toda conversa merece profundidade. Aprender isso evita frustrações e feridas. Muitas pessoas se machucam porque entregam demais em lugares errados, esperando compreensão onde não existe maturidade. Deus, então, começa a ensinar por meio de experiências. Às vezes, você fala e não é ouvido. Outras vezes, se cala e sente paz. Em alguns lugares, você sai esgotado. Em outros, sai renovado. Esses sinais não são aleatórios. Eles são parte do processo de discernimento. Deus ensina no dia a dia, nas reações do corpo, nas emoções, na paz ou na falta dela. Na Bíblia, vemos que Jesus não se entregava a todos. Ele amava todos, mas confiava em poucos. Isso também é sabedoria espiritual. Não é fechar o coração, é proteger o que Deus está formando. Quando você começa a entender isso, a culpa diminui e a paz aumenta. Você percebe que não precisa explicar tudo, justificar tudo ou se encaixar em todos os lugares. Se você está vivendo esse tempo de maior sensibilidade, de questionamentos internos e de ajustes silenciosos, saiba que isso faz parte do cuidado de Deus. Ele não expõe antes de tratar, ele não envia antes de alinhar, ele não revela antes de fortalecer. O processo é lento porque é profundo, e tudo que é profundo exige tempo. Talvez você esteja aprendendo agora a ouvir mais e falar menos, a observar mais e reagir menos, a se apoiar menos nas próprias forças e mais em Deus. Isso não é retrocesso,
é amadurecimento. É o caminho que muitos na Bíblia percorreram antes de viverem plenamente aquilo para o qual foram chamados. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse entendimento, mostrando como Deus usa essas fases para proteger, direcionar e preparar o coração. Às vezes, o maior cuidado de Deus não é acelerar, é desacelerar. À medida que Deus vai revelando esse dom, Ele também começa a mostrar algo muito importante. Nem tudo que machuca vem para destruir. Algumas dores vêm para ensinar, algumas perdas vêm para proteger, algumas portas que se fecham evitam feridas maiores lá na frente. O problema é que, enquanto estamos vivendo o processo, quase nunca conseguimos enxergar isso com clareza. Só sentimos a dor da mudança e o medo do desconhecido. No dia a dia, isso se parece com relações que já não fluem como antes. Pessoas que se afastam sem grandes explicações, conversas que se tornam rasas, presenças que já não trazem paz. A pessoa tenta insistir, tenta manter, tenta salvar aquilo que já não está saudável, mas quanto mais força, mais o desgaste aumenta. Deus não tira pessoas por crueldade. Muitas vezes, Ele afasta para proteger o coração e preservar o propósito. Na Bíblia, vemos isso em várias histórias. Deus afasta Ló de Abraão para preservar o chamado. Afasta José da família para cumprir um plano maior. Permite que Jó perca tudo para revelar algo ainda mais profundo, sobre fé, confiança e relacionamento com Ele. Em nenhum desses casos, o afastamento foi fácil, mas em todos foi necessário. Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Outro ponto que Deus começa a trabalhar é a dependência. Pessoas com dom espiritual forte tendem a tentar resolver tudo sozinhas. Carregam o peso do mundo, as dores dos outros, os próprios conflitos e raramente pedem ajuda. Acham que precisam dar conta, ser fortes, não falhar. Mas Deus não chama ninguém para carregar tudo sozinho. Ele chama para caminhar junto, aprender a descansar e confiar. Isso se manifesta no cotidiano quando você percebe que está sempre disponível para os outros, mas quase nunca para si. Quando escuta, aconselha, ajuda, mas não encontra espaço para falar do que sente. Quando ora pelos outros com facilidade, mas trava ao falar das próprias dores com Deus. Esse desequilíbrio cansa e com o tempo machuca. Por isso, Deus começa a ensinar limites, não como rejeição, mas como cuidado. Jesus ensinava isso com a própria vida. Ele curava, ensinava, acolhia, mas também se retirava. Sabia a hora de se aproximar e a hora de se afastar. Sabia quando falar e quando ficar em silêncio. Esse equilíbrio é parte do amadurecimento espiritual. Sem ele, até o dom mais bonito se torna fonte de desgaste. Quando Deus revela esse dom, Ele também revela que não é possível agradar todo mundo. Algumas pessoas vão entender, outras não. Algumas vão apoiar, outras vão criticar. E tudo bem. O erro é tentar se moldar para não incomodar ninguém. Jesus incomodou. A verdade sempre incomoda, e quem carrega um dom que toca o espiritual precisa aprender a lidar com isso sem endurecer o coração. No cotidiano, isso pode significar aceitar que nem todo mundo vai gostar das suas escolhas, da sua postura, do seu silêncio ou da sua forma de ver a vida. Pode significar perder aprovação para ganhar paz. Pode significar dizer não quando todos esperam um sim. Esses movimentos internos doem, mas libertam, porque alinham a pessoa com Deus e não com a expectativa dos outros. Deus também começa a mostrar que o dom não é para autopromoção, mas para serviço. Não é para inflar o ego, mas para cuidar de pessoas. E quem cuida precisa estar inteiro. Por isso, Ele trata antes de usar, cura antes de enviar, fortalece antes de expor. Esse cuidado, embora silencioso, é prova de amor.  'amor'. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece mais intenso. Algumas pessoas vão entender, outras não. Algumas vão apoiar, outras vão criticar. E tudo bem. O erro é tentar se moldar para não incomodar ninguém. Jesus ensinava isso com a própria vida. Ele curava, ensinava, acolhia, mas também se retirava. Sabia a hora de se aproximar e a hora de se afastar. Esse desequilíbrio cansa e com o tempo machuca.
as emoções, os pensamentos, as decisões. Isso não é sinal de que algo está errado. Muitas vezes é sinal de que Deus está refinando, ajustando e preparando. O processo não é rápido, mas é seguro. Deus não tem pressa quando o coração está em jogo. Se ao ouvir tudo isso, você percebe que essas situações fazem sentido na sua vida, que esses afastamentos, cansaços e ajustes internos descrevem exatamente o que você tem vivido, compartilha nos comentários de forma simples aquilo que mais tem tocado o seu coração. Seu relato pode ser o abraço e o encorajamento que outra pessoa precisa neste momento. Quando Deus começa a revelar um dom, Ele também começa a ajustar a forma como a pessoa caminha. Nada é mais como antes, porque agora existe responsabilidade espiritual. Não responsabilidade no sentido de peso, mas de consciência. A pessoa passa a perceber que suas escolhas impactam não apenas a própria vida, mas também o ambiente ao redor. Palavras ganham mais peso, silêncios ganham mais significado. Atitudes simples começam a gerar efeitos que antes não existiam. No dia a dia, isso pode ser sentido quando você percebe que certas decisões não podem mais ser tomadas de forma impulsiva. Aquilo que antes parecia pequeno agora exige oração, reflexão e calma. Não porque você ficou inseguro, mas porque Deus está te ensinando a caminhar com mais discernimento. É como alguém que aprende a dirigir um veículo maior. Não dá para fazer curvas bruscas. É preciso atenção, cuidado e respeito ao caminho. Na Bíblia, vemos que Deus nunca revela tudo de uma vez. Ele mostra o próximo passo, não o caminho inteiro. Com Abraão, ele pediu apenas que saísse da terra conhecida. Com Pedro, pediu apenas que largasse as redes naquele momento. Com os discípulos, pediu que permanecessem quando tudo parecia confuso. Deus trabalha passo a passo, porque a confiança cresce no processo, não na explicação. Esse tempo de revelação também costuma vir acompanhado de testes internos, não para reprovar, mas para fortalecer. Situações surgem para mostrar onde o coração ainda precisa de ajuste. Orgulho, medo, ansiedade, necessidade de aprovação. Tudo isso vem à tona não para condenar, mas para ser tratado. Deus revela o que está escondido para curar, não para expor. Muitas pessoas se assustam quando começam a perceber essas mudanças internas. Acham que estão ficando frias, distantes ou diferentes demais, mas, na verdade, estão ficando mais conscientes, mais alinhadas, mais sensíveis ao que realmente importa. A superficialidade perde espaço. O excesso de barulho incomoda. A pressa cansa, e o coração começa a buscar algo mais verdadeiro. Jesus ensinava isso quando dizia que o reino de Deus começa dentro. Não é algo externo, visível para todos, mas um movimento interno que transforma a forma de viver. Quem começa a experimentar isso, entende que seguir a Deus não é apenas frequentar lugares ou repetir palavras, mas viver de forma coerente com aquilo que se crê. E essa coerência exige escolhas, renúncias e maturidade. No cotidiano, isso pode significar mudar pequenas rotinas, escolher melhor com quem conversar, cuidar mais do tempo, proteger o descanso, orar não apenas quando sobra tempo, mas como prioridade. São ajustes simples, mas profundos. Eles não chamam a atenção de fora, mas fortalecem por dentro, e é assim que Deus prepara quem Ele chama. Outro ponto importante é entender que o dom não é prova de superioridade, mas de serviço. Quem carrega um dom espiritual forte não foi escolhido para se destacar, mas para sustentar, ajudar e direcionar outros. Isso exige humildade, exige aprender a ouvir mais do que falar. Exige reconhecer limites, exige depender de Deus todos os dias. Muitas vezes, o maior perigo nesse processo é o cansaço. Não o cansaço físico, mas o emocional e espiritual. Por isso, Deus insiste tanto no descanso
na oração sincera e na entrega diária. Ele sabe que ninguém consegue sustentar um chamado sozinho. É preciso aprender a entregar o peso a Ele todos os dias, sem exceção. Talvez você esteja percebendo que não dá mais para viver como antes, que algo dentro de você pede mais profundidade, mais verdade, mais presença de Deus. Esse incômodo não é pressão, é convite. Deus não força, Ele chama. E quem atende começa a experimentar uma paz diferente, mesmo em meio aos desafios. O que vem a seguir é a parte mais importante dessa mensagem. É onde tudo começa a se encaixar e onde Deus mostra, com clareza e cuidado, por que você não é qualquer pessoa e por que esse processo tem tanto valor. Permaneça, porque o final desta mensagem é para quem realmente decidiu ouvir. Se você permaneceu até este ponto, saiba de algo muito importante. Você não é qualquer pessoa. Não é comum alguém ficar até o final de uma mensagem que confronta, ajusta e chama para mais profundidade. A maioria desiste quando começa a mexer em áreas internas, quando a mensagem deixa de ser confortável e passa a ser transformadora. O fato de você ainda estar aqui mostra que existe um coração sensível, disposto a ouvir, aprender e ser moldado. Isso não é detalhe, isso é sinal de chamado. Deus vê quem permanece quando muitos vão embora. Quem fica até o fim geralmente não está buscando entretenimento, mas entendimento. Está buscando respostas, direção, descanso para a alma. Está cansado de viver no raso, de repetir ciclos, de carregar pesos sem saber porquê. E Deus honra esse tipo de coração. Na Bíblia, sempre vemos que Deus se revela de forma mais profunda àqueles que permanecem. Aos discípulos que ficaram depois que a multidão foi embora, Jesus explicava as parábolas. Aos que continuaram seguindo, mesmo sem entender tudo, ele revelava mais. Talvez você tenha passado boa parte da vida achando que era estranho demais, sensível demais, intenso demais. Talvez tenha ouvido que precisava ser mais frio, mais duro, menos envolvido. Talvez tenha tentado se encaixar, se calar, se adaptar para não incomodar. Mas Deus nunca chamou pessoas para desaparecerem. Ele chama para iluminarem, cada uma do seu jeito, no tempo certo. O que Ele colocou em você não é excesso, é ferramenta. Só precisava ser entendido. Esse dom que Deus revelou aos poucos não é para te sobrecarregar, mas para te aproximar dele. Porque quem sente mais precisa depender mais. Quem percebe mais precisa orar mais. Quem carrega mais precisa aprender a descansar mais em Deus. Jesus nunca chamou ninguém para carregar fardos sozinhos. Ele sempre chamou para caminhar junto. O problema é que muitas vezes a pessoa tenta ser forte sem se apoiar em Deus. E isso gera cansaço. Quando você entende que não é qualquer pessoa, mas alguém separado para viver de forma mais profunda, tudo muda. As lutas começam a fazer sentido. Os silêncios deixam de assustar. As pausas passam a ser vistas como cuidado. Você percebe que Deus não está te atrasando, está te protegendo, não está te isolando, está te preparando, não está te tirando coisas por maldade, está abrindo espaço para o que realmente importa. Na caminhada com Jesus, nunca foi sobre quantidade de seguidores, mas sobre profundidade de entrega. Jesus preferia poucos comprometidos do que muitos curiosos, e isso continua sendo verdade hoje. Deus não confia certas responsabilidades espirituais a quem vive distraído. Ele confia a quem escuta, a quem sente, a quem permanece. Por isso, ficar até aqui diz muito sobre quem você é por dentro. Talvez você ainda não saiba exatamente o que Deus quer fazer com esse dom. Talvez ainda existam dúvidas, medos, inseguranças. E tudo bem, Deus não exige perfeição, Ele exige disponibilidade. Ele não pede que você entenda tudo, pede que confie. O processo continua, mas agora com mais clareza. Agora você sabe que não está quebrado,
Não está atrasado, não está perdido, está em formação. O mais importante agora é não abandonar esse caminho, não endurecer o coração, não voltar a se calar por medo, não tentar ser quem você não é para agradar pessoas. Continue buscando a Deus com simplicidade. Continue se aproximando de Jesus com sinceridade. Continue separando tempo para ouvir, orar, descansar. É nesse lugar que o dom deixa de ser peso e passa a ser propósito. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias quando elas decidem permanecer próximas dele. Não é sobre ser visto, é sobre ser fiel. Não é sobre saber tudo, é sobre confiar todos os dias. E você já deu um passo importante hoje: ouvir até o fim. Isso não passa despercebido no mundo espiritual. Agora, se essa mensagem falou com você de forma profunda, eu quero te fazer um convite claro e direto. Se inscreva no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários a frase "Eu permaneço", como um sinal de que você entendeu o chamado e decidiu não voltar atrás. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas ou mais que você sente que precisam ouvir essa mensagem. Deus pode usar algo simples para tocar corações que estão cansados, confusos ou se sentindo sozinhos. Fique em paz e até o próximo vídeo.